Você está no Tesouros Ocultos da Bíblia, e hoje vamos desvendar um dos mistérios mais intrigantes do Antigo Testamento. Por que os sacerdotes de Israel usavam roupas tão diferentes, tão cheias de detalhes, pedras preciosas, fios dourados e símbolos que ninguém usaria no dia a dia? Seria apenas uma tradição cultural da época? Seria para chamar atenção? Ou haveria um significado escondido em cada peça de tecido? Prepare-se, porque o que vamos revelar agora mostra que aquelas vestes não eram simples roupas religiosas. Elas eram uma mensagem codificada, uma profecia vestida no corpo de um homem escolhido. Cada cor, cada material, cada pedra representava algo celestial. E quanto mais entendemos essas vestes sacerdotais, mais percebemos que Deus estava contando uma história sem usar palavras, e a maioria nunca percebeu. Hoje, essa história será revelada diante dos seus olhos. Primeiro, precisamos entender quem podia usar essas vestes. Não era qualquer pessoa. Apenas os sacerdotes descendentes de Arão, e entre eles apenas um, o sumo sacerdote, vestia o conjunto completo. Ele era o único autorizado a entrar na presença divina dentro do tabernáculo, no lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos. Mas por que Deus exigiu roupas específicas para esse encontro? Porque o sacerdote não representava a si mesmo. Ele era um símbolo vivo. Quando colocava aquelas vestes, ele deixava de ser apenas um homem e se tornava um representante do povo diante de Deus e de Deus diante do povo. Era como se carregasse sobre o corpo o destino de toda a nação. E cada peça que ele vestia dizia algo sobre sua missão. Agora vamos observar essas peças uma a uma, e você verá o que ninguém nunca te contou. Comecemos pela túnica de linho branco, a primeira camada. À primeira vista, parece simples, quase discreta, mas nunca subestime o que Deus esconde na simplicidade. O linho representa pureza, santidade e justiça. Era como se Deus dissesse ao sacerdote: antes de vestir glória, vista caráter. Nenhuma pedra preciosa poderia ser colocada sobre impureza. Essa túnica também era usada por baixo de todas as outras vestes, como um segredo escondido. O povo via ouro e cores por fora, mas Deus via o branco por dentro. Quantas vezes o ser humano faz o contrário? Mostra brilho por fora, mas esconde manchas internas. O sacerdote só podia se aproximar de Deus se estivesse limpo por dentro e por fora. Esse é o primeiro tesouro oculto. Antes da honra vem a integridade. Agora que a base está colocada, vamos às camadas mais misteriosas. Sobre o linho branco vinha o manto azul. Azul como o céu. Azul como aquilo que está acima do alcance humano. Esse manto representava a ligação entre a terra e o céu, entre o homem e o divino. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. Nas bordas desse manto havia romãs bordadas e pequenos sinos de ouro. Imagine o som suave do ouro tilintando enquanto o sacerdote caminhava. Porque Deus mandaria colocar sinos em uma roupa sagrada? Porque sempre que ele se movia dentro do tabernáculo, o som ecoava pelos corredores. Era como se o próprio céu dissesse: o mediador está vindo. E se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, o som cessaria. E todos saberiam que ele havia caído morto. Até o silêncio denunciava a culpa. Cada passo era um lembrete de que estar diante de Deus não era teatro. Era vida ou morte. Agora chegamos à peça mais impressionante. O éfode, uma espécie de colete sagrado feito com fios de ouro, púrpura, escarlate e linho fino. Não eram cores escolhidas ao acaso. O ouro representava a glória divina. O azul, o céu. O vermelho, o sangue. E o púrpura, a realeza. Era como se cada cor proclamasse: aqui está alguém que representa Deus diante dos homens, e os homens diante de Deus. Mas havia algo ainda mais profundo. Nos ombros do éfode ficavam 2 pedras de ônix com os nomes das 12 tribos de Israel gravados sobre elas. Ou seja, o sacerdote carregava o povo nos ombros todas as vezes que se apresentava a Deus. Não entrava ali sozinho. Ele se tornava um intercessor, alguém que entrava em silêncio, mas representava milhões. Se os ombros carregavam o povo, o peito o guardava. No centro do éfode havia uma placa quadrada chamada Peitoral do Juízo, com 12 pedras preciosas, cada uma com o nome de uma tribo diferente. Mas por que Deus escolheria pedras para representar pessoas? Porque na presença dele cada vida é uma joia única. Nenhuma tribo era repetida, nenhuma cor era igual.
Cada pedra era colocada sobre o coração do sacerdote. Quando ele entrava diante de Deus, era como se o Senhor dissesse: Eu não esqueço de ninguém. Mas dentro desse peitoral, havia ainda 2 objetos misteriosos, o Urim e o Tumim. Ninguém sabe exatamente como funcionavam, mas eram usados para discernir a vontade de Deus. Imagine carregar no peito não só o povo, mas também as respostas do próprio Criador. Mas ainda não terminamos de vestir o sacerdote. Sobre a testa dele havia uma lâmina de ouro puro, presa a um turbante de linho. Nela estava gravada uma frase que muitos ignoram, mas que carrega um peso espiritual gigantesco: Santidade ao Senhor. Essa inscrição ficava bem na testa, como se Deus estivesse dizendo: Até os pensamentos desse homem devem ser consagrados. Não bastava parecer puro, ele precisava pensar com santidade. Toda vez que alguém olhava para o sacerdote, via a frase brilhando em letras douradas, lembrando que aquele homem não vivia para si mesmo. Ele era propriedade do sagrado. Agora pare por um instante e reflita. Se Deus exigia tanta pureza até no topo da cabeça, imagine o zelo com que ele observava o coração. Agora você percebe que nada naquelas roupas era decorativo. Não havia enfeites. Havia mensagens. Não havia luxo. Havia códigos. Cada peça falava sobre a identidade, a responsabilidade e a posição espiritual do sacerdote. Ele não se vestia para ficar bonito. Ele se vestia para se transformar. Da cabeça aos pés, Deus o moldava visualmente para lembrar a todos que o acesso à presença divina exigia reverência. Hoje, muitos tratam o sagrado com leveza, mas naquela época até os tecidos tremiam diante do Altíssimo. E talvez a pergunta mais inquietante seja: se Deus foi tão detalhista com roupas, será que Ele não é ainda mais cuidadoso com a nossa alma? Mas há algo ainda mais extraordinário por trás dessas vestes. Quando o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, ele não entrava como indivíduo, mas como ponte entre 2 mundos. Cada cor, cada pedra, cada som dos sinos anunciava algo que só agora começamos a compreender. Tudo aquilo apontava para alguém maior. O sacerdote era apenas uma sombra do verdadeiro mediador que viria séculos depois. As vestes, na verdade, eram proféticas, porque um dia surgiria aquele que carregaria os nomes do povo não em ombros de ouro, mas em ombros feridos. Aquele que traria não apenas um peitoral com pedras, mas um coração aberto por amor. O sacerdote do Antigo Testamento vestia símbolos. O sacrifício final vestiria realidade. Agora que você conhece o significado oculto das vestes sacerdotais, prepare-se para a próxima revelação. Porque se as roupas já eram tão cheias de mistério, imagine o lugar onde esse homem entrava uma vez por ano. Um lugar onde ninguém podia pisar. Um cômodo tão sagrado que até respirar lá dentro era arriscado. Ali não havia ouro para enfeitar. Ali havia presença para temer. Estamos falando do Santo dos Santos, o espaço mais enigmático de toda a Bíblia. O que havia lá dentro? Por que só um homem podia entrar? E o que acontecia se alguém ousasse atravessar aquela cortina proibida? No próximo vídeo, aqui no Tesouros Ocultos da Bíblia, vamos revelar o segredo do lugar mais perigoso e mais sagrado da Terra. Não caminhe sozinho nessa jornada. Deixe um comentário dizendo o que mais te impressionou e compartilhe este vídeo com alguém que ama descobrir os bastidores da Bíblia. E se quiser continuar explorando os cômodos mais secretos das Escrituras, se inscreva e permaneça comigo no Tesouros Ocultos da Bíblia. O próximo portal já está se abrindo, e ele não vai esperar por muito tempo.